mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ele ouve, Ele entende e Ele faz. E Ele faz além daquilo que nós pedimos e além daquilo que nós pensamos. Glória a Deus. Ele vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando ferrolho, despedaçando cadeados e fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Glória a Deus. E Ele está presente. E eu tenho certeza que esta manhã é uma manhã de bênção, é uma manhã de vitória, a qual o nosso Deus, Ele já preparou para nós. Permaneça com a sua Bíblia aberta, se assim quiser. E nós vamos tão somente trazer uma palavra de reflexão. Logo depois estaremos ouvindo a mensagem. Acabamos de ler uma palavra no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, do versículo 40 até o versículo 48. E fala de 2 milagres, de 2 curas. E eu já quero te dizer, aonde Jesus está, tem milagre acontecendo. Tem milagre acontecendo dentro de casa e tem milagre acontecendo fora da casa. Tem milagre acontecendo quando Jesus chega e tem milagre acontecendo quando Jesus vai. E nós vemos que esses milagres aconteceram na vida da filha de Jairo e também na vida da mulher que tinha uma hemorragia ou um fluxo de sangue. Sabemos que o nosso Jesus, Ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré e o seu ministério foi ali em Cafarnaum. E quando a Bíblia diz assim, e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Então isso nos mostra que Jesus ele está voltando para a sua casa, ali em Cafarnaum. E é interessante porque a Bíblia diz que todos estavam esperando. Esperando quem, irmã Jeane? Esperando Jesus chegar. E aonde Jesus chega, algo extraordinário acontece. Algo tremendo acontece. Por quê? Porque Jesus chegou. Sabe por que nesse dia, nessa manhã, vai acontecer milagres neste lugar? E aí na sua casa onde você se encontra? Porque Jesus está. E aonde Jesus está, até quem chegou triste vai se alegrar em nome de Jesus. Então, a Bíblia nos diz que Jesus chega e todos estavam o esperando. E é interessante porque no versículo 41, a Bíblia diz que chegou um varão de nome Jairo. E ele era príncipe, era chefe da sinagoga. E ele prostou aos pés de Jesus. Eu já vou abrindo um parêntese aqui para te dizer que quem chega aos pés de Jesus, de maneira nenhuma vai sair de mão vazia. Aqui chegou algumas irmãs de longe, de Maceió, daqui a pouco estaremos apresentando. Então vocês chegaram até aqui e de forma nenhuma vocês sairão de mãos vazias. Deus já reservou uma parte ou uma porção da sua bênção que hoje o Senhor, Ele coloca na tua vida e nas tuas mãos. Então a Bíblia diz bem clara que um príncipe, por nome de Jairo, ele se lança aos pés de Jesus. E ele faz um pedido. E ele diz: mestre, a minha única filha está enferma, está já morrendo, está à beira da morte. E ela tem apenas 12 anos. E é interessante porque naquela época a mortalidade infantil era muito grande.
60% das crianças, elas chegavam à mortalidade, a morrer, a falecer na sua adolescência. Vinham as enfermidades, vinham os problemas de enfermidade, e com certeza é porque não tinha o que nós temos no dia de hoje, não é? Os cuidados e tantas outras coisas. Porém, aonde Jesus está, o diagnóstico pode até ser para a morte, mas quando Jesus chega, tem vida. Tem vida na casa, tem vida na porta, tem vida na rua quando vai passando, tem vida quando está caminhando, tem vida chegando ao seu encontro. E é interessante porque quando o filho era o único filho, e esse era homem, era interessante porque o nome da família perdia ali a continuidade. Só que essa era a filha única de Jairo, de um doutor da lei. E Jesus, ele veio para fazer a diferença, irmãos, para quebrar o protocolo. Porque Jesus, ele não veio só para rico, mas também ele não veio só para pobre. Jesus veio para que todos tivessem vida, e vida em abundância. E todos aqueles que chegarem aos pés de Jesus, de maneira nenhuma, Jesus lança fora. Você vê que Jesus, ele chegou na vida de Jairo, mas também ele chegou na vida do cego Bartimeu. Jesus chegou na vida daquele homem de Zaqueu, que era um publicano, chegou também na vida do cego que estava mendigando no caminho ali de Jericó. Então nós vemos que Jesus, quando ele quer, ele faz. E é lindo porque Jesus quer fazer. Ele tem milagres a realizar no nosso meio. E quando Jesus chega ali, Jairo chega, se prostra aos pés de Jesus, e ele roga, ele pede que Jesus vá até a sua casa e entre na sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte. E é lindo porque quando chama Jesus, Jesus vem. Quando chama Jesus, Jesus vai. E Jesus, ele foi. Ele estava indo a caminho da casa de Jairo. E a multidão lhe apertava. A multidão lhe oprimia. Só que no meio dessa caminhada aparece uma mulher. E eu já vou te dizer, Jesus veio para nos valorizar. Nós não tínhamos valor. As mulheres não eram valorizadas. Mas veja que desde o tempo de Jesus, as mulheres foram valorizadas. Porque Jesus veio para nos valorizar também. E a Bíblia é tão interessante, irmãos, quando a Bíblia fala que uma certa mulher que era enferma, e essa mulher havia quase 12 anos padecendo, sofrendo, e ela já tinha gasto tudo quanto ela possuía. Eu não sei o que você já tem gasto. Eu não sei em quantas portas você já tem batido, quantos não você já tem recebido. Eu não sei quanto está a sua fragilidade, o seu emocional, porque quando nós olhamos para esta mulher, nós percebemos que o seu emocional já não era mais o mesmo. As suas forças já não eram mais a mesma. Por quê? Porque ela vinha sofrendo há 12 anos e na condições financeiras, a Bíblia é bem clara quando diz que ela já havia gasto tudo quanto ela tinha e nada resolvia. Eu não sei quanto dinheiro você gastou. Eu não sei o quanto você tem investido da sua vida e não tem tido retorno. Mas eu quero te dizer, invista no reino, invista na obra, faça a obra, venha orar, venha descer, venha buscar a face do Senhor, porque até quando nós chegamos aqui cansada,
quase sem voz, o Senhor disse: se preocupe não, eu tenho restauração, eu tenho cura, eu tenho saúde, sou eu que estabeleço, sou eu que faço. E quando nós temos a consciência, irmãos, que nós estamos fazendo para Deus, o segredo não é você fazer para mim, o segredo é você fazer para Deus. O segredo não é você investir em mim, o segredo é quando você fizer, você fazer para Deus. Aí o nosso Deus, que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, Ele continua nos surpreendendo, fazendo aquilo que nós não entendemos, e Ele nos dá até aquilo que nós não estamos nem esperando. Por quê? Porque Ele faz mais, além daquilo que eu penso, daquilo que eu desejo, daquilo que eu peço. O Senhor faz muito mais. Então, para que se preocupar? Por que temer? Se nós temos um Deus que está cuidando de nós. Invista na obra. Invista no reino. E para investir na obra é necessário gastar tempo. Porque tem pessoas que só se preocupam com o financeiro. Não gaste o seu tempo na obra. Some com a campanha de visita. Some no grupo de percussão. Some no grupo de oração. Faça aquilo que Deus tem colocado na sua vida para você fazer. Porque Deus, na medida que Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Ele está mandando bênção sobre a nossa vida. O segredo é: faça sem intenção de troca. Porque quando alguém faz pensando na troca, pensando no lucro, sabe o que acontece? Chegam os prejuízos. Aí você diz: por que isso aconteceu na minha vida? São os prejuízos do dia a dia. Agora faça sem interesse de troca, sem querer barganhar com Deus, porque com Deus ninguém barganha, irmão. Alguém pode até querer barganhar comigo, agora com Deus é trabalho perdido. Alguém pode até lhe enganar, só não engana Deus. Eita, glória a Deus. Eu estou com vontade de pregar. Estou sem voz, mas estou com vontade de dar glória. Aleluia, glória a Deus. Jesus está na casa. Jesus está na casa. E é interessante porque aquela mulher, ela sofria com uma hemorragia crônica. Ela estava debilitada, irmãos. Ela estava sem força. Só que ela ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, estava chegando. E o escritor, ele conta que aquela mulher, para ela chegar até Cafarnaum, olha só, ela sai de Cesareia de Filipe e ela caminha aproximadamente 50 quilômetros, irmãos. Se daqui para a minha casa dá em média 5 a 6 quilômetros, né? Que a minha casa é ali em cima no aeroporto, dá de 5 a 6 quilômetros. Eu não faço nem ideia de sair daqui e dizer: vou para casa a pé. Não. Agora imagina só, aquela mulher fraca, debilitada, perdendo sangue, repudiada pela sociedade. O povo olhava como ela e a tinha por imunda, por impura. Se eu sair por aqui, irmãos, e dizer: não tenho dinheiro da condição, meu esposo não vem me buscar, eu vou andando por aqui, eu tenho certeza que antes de chegar ali embaixo, na cachoeira, vai aparecer uma carona, porque todo mundo nos conhece. Agora imagine alguém sair. Peço logo uma carona a Maria e a gente chega em casa. Agora imagina só, ela sair andando 50 quilômetros a pé. E dizendo assim: eu vou lá ter com ele. Com certeza, irmãos, quando ela ficou sabendo, ela já se começa a organizar. Eu não faço ideia como ela se organizou. Porque mulher é um ser muito inteligente, irmãos. Pense como é alguém inteligente. Somos nós mulheres. Eu cheguei às 10 horas da noite. Você não imagina o que eu fiz de ontem para hoje, para chegar até aqui. Porque hoje tem visita chegando lá em casa. Porque mulher, ela é organizada. Mulher é estratégica. Mulher sabe como é que faz.
Ah, irmã Jeane, eu não sei. Peça ao Senhor. Diga, Senhor, me dê força, me dê inteligência, me dê capacidade. Tire o espírito da preguiça, da desorganização da minha vida. E faça algo novo dentro de mim. Porque só não dá tempo para aqueles que não querem fazer, irmãos. É verdade. Muitas das vezes tem tempo para fazer tudo lá fora. Mas quando é no dia do reino, de buscar o reino, nada mais dá tempo. Dói o pé, dói a cabeça, dói a coluna. O que é isso? São brechas abertas para o inimigo atuar. Mas se você colocar um propósito no seu coração, eu vou chegar, eu vou fazer para o Senhor, você faz. Nós fazemos. Porque o Senhor, Ele tem nos dado capacidade, condições para fazermos. E aquela mulher, ela se organiza e vai em busca de quê? Em busca de Jesus. Por que ela vai em busca de Jesus? Porque ela ouviu que Jesus de Nazaré, por onde ele passava, os milagres aconteciam. E uma fé sobrenatural nasce dentro dela. E ela disse, tão somente eu tocar. Eu não vou precisar nem ser vista. Eu só preciso tocar. Onde? Na orla do vestido do mestre. Se eu chegar lá e conseguir tocar, esse mal vai-se embora. Essa enfermidade vai bater em retirada. E eu vou voltar curada. Agora imagine, ela se escondendo, ela entra no meio da multidão. Se envolva, irmão, no meio da multidão. Se envolva no meio, porque no meio Deus vai te encontrar. No meio o Senhor Jesus vai te achar. No meio você vai ser abençoada. Ah, irmã, eu não quero participar de nada. Então vai ficar de fora da bênção. Não vai participar. Não vai participar do banquete. Ah, todo mundo é assim. O povo fala assim. O povo se veste assim. O povo olha assim. Meu irmão, olhe para Jesus. Jesus tem, Jesus pode e Jesus faz. Quando a gente olha para Jesus, a gente se esquece do povo, irmãos. A gente entende que grande é Jesus. Que quem faz é Jesus. E não importa se você vai chegar de rosa ou de preto, eu vou adorar o Senhor. Eu vou participar, eu vou buscar a presença do Senhor. Aí o Senhor diz, venha para os meus pés, porque na minha presença eu tenho bonança para a tua vida. Eu tenho aquilo que você precisa. Eu tenho alegria no teu coração. Eu tenho libertação no meio dos teus, no meio da tua família. Jesus tem libertação. Aí é lindo, irmãos, porque aquela mulher, ela passa quantos anos? 12 anos. E 12 anos é equivalente a 4.380 dias. Eu te pergunto, quantos dias você está esperando o seu milagre? A sua bênção. Ah, irmã Jeane, eu estou sofrendo tanto, já está com 15 dias. E aquela mulher estava com 4.380 dias. Já pensou? Esperando o milagre. Esperando uma benção. Só que quando chega o dia, ela não fica escondida dentro de casa não, dizendo, se Jesus quiser, Ele vem me visitar. Não, irmão, se levante, se dispõe. Eu não falo com aqueles que estão nos hospitais, no leito, que não podem se levantar, mas o Senhor lhe deu condições, lhe deu até um carro, lhe deu 2 pernas sadias. Chegue. E se não der o carro, venha de van, venha de Uber, venha de trem, mas chegue, faça a sua parte, venha pelo menos adorar, porque o Senhor diz, enquanto você adora, eu abro as portas. Enquanto você me adora, eu tiro o inimigo, eu faço com que o inimigo erre o seu endereço e não lhe encontre. Enquanto você me adora, eita glória, aquele mal que o inimigo projetou para lhe atingir, para roubar a sua paz, o Senhor diz nessa manhã, eu passo o bálsamo no teu coração e faço com que o inimigo não te encontre.
encontre. Você crê nessa manhã que o inimigo não vai te encontrar? Não vai encontrar os teus filhos, não vai encontrar a tua casa. E você vai sair daqui de posse de uma grande vitória, de um grande milagre da parte do Senhor. Aí é interessante porque aquela mulher, ela chega por trás de Jesus. E quando ela chega por trás de Jesus, ela vai lá na orla do vestido do mestre e toca. E a Bíblia diz, e logo que ela toca, aquela hemorragia, aquela enfermidade estancou, parou. Irmãos, é muita coisa, é muita fé. Um toque fez Jesus parar. Agora imagine o seu clamor, a sua voz, dizendo: Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui, Senhor, eu cheguei aqui nessa manhã para buscar a tua presença. E eu sei que tu estás mandando resposta para o meu coração, para a minha alma, para a minha vida. Imagine quando nós começarmos a adorar. O Senhor, Ele vai abrir os céus e vai mandar vitória para a nossa vida. Vai mandar resposta para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos. Entenda, no nome de Jesus, que Deus, Ele é o Deus que provê todas as coisas. Naquele instante que ela toca, Jesus para. E quando Jesus para, eita glória, aleluia, Ele diz: quem me tocou? Quem me tocou? Eita, glória a Deus, aleluia. Quem me tocou? Oh, Espírito Santo de Deus. Aí o Pedro e os discípulos que estavam com ele disse: mestre, a multidão te oprime, te aperta, e tu pergunta: quem me tocou? Eita, glória a Deus. Aí Jesus, que é onisciente, é onipresente, é sabedor de todas as coisas. Aí Jesus diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Quando ela toca com fé, a virtude sai, invade o seu corpo, e aonde havia uma enfermidade, recebeu cura. Aonde havia o mal, recebeu cura. Aonde tinha dor, recebeu milagre. E eu profetizo em nome de Jesus: aonde está faltando osso ou pedaço de osso, o Senhor pode calcificar nessa manhã. Aonde está faltando vitamina, o Senhor pode lhe dar. Aonde estiver o mal, a enfermidade crônica, como era a enfermidade na vida daquela mulher, Jesus nessa manhã, Ele pode repreender. Ele está repreendendo o mal. Ele está cicatrizando essa enfermidade. Ele está indo adiante de você e fazendo aquilo que você não pode fazer, colocando na sua vida aquilo que você não tem, que você não faz, que você não pode. E eu creio no nome de Jesus que esse ciclo de oração nesta manhã é uma manhã cheia da bênção de Deus, cheia do milagre de Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. E Jesus disse: alguém me tocou, porque eu bem conheci que de mim saiu virtude. Você crê que nesta manhã tem virtude vindo do céu ao seu encontro? Tem virtude vindo da parte do Senhor Jesus, e tocando e repreendendo essa enfermidade que está tirando o seu sono, que está te deixando inquieta, esse filho que só lhe dá trabalho, que você diz só me causa desgosto. Deus, Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus de libertação. Ele é o Deus que vai fazer, tocar na mente, tocar no coração, no corpo, e vai tratar nesta manhã, em nome de Jesus. Aí Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher vendo, percebendo
que não podia se esconder, sabe o que é que acontece? Aleluia. Ela diz: fui eu, Jesus. Fui eu quem te toquei. Fui eu, Jesus. Eu estava com 4.380 dias, 12 anos, enferma. Mas dentro de mim gerou uma fé tão sobrenatural, tão grande, que eu tão somente toquei. Eu era impura, eu era rejeitada, eu era desprezada, eu vivia enferma, mas no momento que eu te toquei, o mal foi embora. Aquele fibroma desapareceu, aquele câncer desapareceu, aquele caroço desapareceu, eita glória, aquele cisto desapareceu, aquele nódulo desapareceu. Eita, camanava súbria, aquela dor crônica dentro dos meus ossos desapareceram, aquela dor de cabeça maligna, crônica, desapareceu, aquela dor debaixo dos meus pés desapareceu. Eita, eu profetizo em nome de Jesus nessa manhã: recebe cura em nome de Jesus, recebe milagres sobre a tua vida. Eita glória. Você só precisa se movimentar. Se movimente, que o milagre vai acontecer. Se dispa de você mesmo. Comece a descer. Eita glória. Comece a descer e comece a se aproximar do mestre. E diga: Senhor, eu estou aqui aos teus pés e eu necessito de um milagre nesta manhã. Eita, você tem poder de parar a multidão. Você tem poder, tem, irmãos, de parar multidões. Você tem poder de tocar em Jesus e fazer com que ele pare. E que a sua visão volte para você. E quando você olha: Senhor, se tu quiser, tu pode agora me curar. Aí Jesus determina a palavra e diz: eu quero. Pronto. Aí o milagre acontece. E é simples assim, irmã Jeane. É simples assim. É somente a gente se posicionar. Ficar no lugar da bênção. Na posição que ele quer. Eita glória. Na posição de verdadeiro adorador. Porque o milagre vai acontecer. Independente da situação. Independente do momento. Independente da dor. Jesus vai fazer o milagre acontecer. Aí é lindo porque Jesus olha para aquela mulher. E ela conta tudo. Primeiro tem que contar tudo. Tem que confessar. Tem que dizer: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estava assim, mas agora eu estou curada. Jesus, eu praticava isto, mas agora eu não pratico mais. Eu fazia isso, mas agora eu não faço mais. Porque eu senti a libertação dentro de mim. Tem libertação nesta manhã. Tem libertação na casa. Aí Jesus olha para ela e diz: tenha bom ânimo. A tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz. E quando Jesus ainda estava falando, aí ele ouve que alguém chega, aleluia, da casa do príncipe da sinagoga e diz assim: Jairo, se preocupe mais não. Não perturbe mais o mestre não. A tua filha já está morta. Aí Jesus ouve. Jesus diz: não temas. Crê somente. Crê somente e será salva. Eita glória. Aí Jesus ele entra na casa de Jairo. Aí é lindo porque ele a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João e o pai da menina. Eu sei que Jesus não tinha um xodózinho não. Mas Jesus tinha aqueles mais chegados. Aleluia. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, amadas, mais Jesus nos escolhe, nos seleciona. Deixa eu fazer uma pergunta bem clara nessa manhã. Será? Não me responda. Será? Se com
a vida que cada um de nós estamos levando será se estivéssemos aqui, dentro desse contexto. Jesus nos selecionava para entrar dentro daquele quarto, para entrar ali na casa de Jairo. Eita glória! Jesus seleciona Pedro, Tiago, João, o pai da menina e a mãe. E quando Jesus vai entrando, estavam chorando, estavam pranteando. Por quê? Porque tinha as carpideiras, né? Tinha os amigos, tinha os vizinhos. Estavam todos ali e todos choravam. Só que Jesus, irmãos, quando chega e diz assim, não chorem. Olha, o próprio Jesus falando. Já pensou o próprio Jesus falando diretamente com você assim? Não chore. Ela não está morta. Ela está dormindo. Ao invés daquele povo da glória, eita, Jesus chegou. Jesus está na casa. Olha e diz, oxe, o que ele pensa que é? Começa a rir, irmãos. Começa a zombar. Agora eu te pergunto, se zombaram de Jesus, imagine de nós. Se riram de Jesus, imagine de mim que estou rouca desse jeito no dia de hoje. Só que nós temos que ter a convicção que é Jesus que faz. Não é o meu timbre de voz, não é o meu muito ou pouco saber, não é o meu anel que eu não tenho. Não, não é isso não. É a unção dele, é a presença dele, é a graça dele, quem nos conduz. Eita, eu tenho algo tão forte na minha vida que envergonhado e confundido ficarão todos quantos se levantarem contra mim e contra você. Quando se levantarem, abrindo a boca, dizendo todo mal contra você, pode se preparar que Deus, ele prepara uma mesa no deserto e diz, senta, sirva e coma, porque sou eu que estou promovendo a festa é dele, tudo é para ele, a minha vida é dele, o meu querer é dele. Eita, não sou eu que me governo, é ele quem me leva, é ele quem me governa, é ele quem me conduz, é ele quem faz. Então não se preocupe não, em nome de Jesus. Se você vê alguém rindo de você, lembre-se dessa palavra nessa manhã, muito mais fizeram com Jesus. Imagina eu que sou pó, sou cinza. Agora tem uma coisa, eu tenho consciência que eu sou um vaso e sou escolhido por Deus. E o vaso ele só precisa estar na posição certa. E eu sei que tem vaso rachado, tem vaso furado, tem vaso que o azeite pode estar descendo de enxurrada. Ele não absorve nada. Por quê? Porque está rachado, está furado. Aí não tem como ser cheio. É vazio de dia, é vazio de noite. E quem é vazio só aponta, só contenda, só critica, só diz palavras ao contrário. Mas você está aqui, então seja cheio. Seja cheia, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eita, já vou concluir, que a gente vai ouvir a mensagem. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Riram de Jesus. E por que eles riram? Porque eles ainda não conheciam o poder do mestre. Eles ainda não conheciam o poder do mestre. Eles sabiam que a menina estava morta. Mas Jesus faz o quê? Coloca todo mundo para fora. Tem gente que não vai dar para ficar dentro, vai ter que ir para fora. Vai ter que sair, porque não é digno de participar do seu milagre, da sua bênção. Vai ficar vendo só de longe, Sandra. Eita glória. Eita aleluia. Tome posse nesta manhã no nome de Jesus. Tem pessoas que vai ficar somente de longe olhando. Por quê? Porque não é digno para ficar dentro da sua casa. Tem pessoas que vai ser necessário ficar de fora. E dizendo, como é que isso aconteceu? Se preocupa não. Se preocupa não. Quem entra no mistério vive os milagres de Deus. Quem decide, eita, ser fiel ao Senhor, vive os milagres de Deus. Vive os milagres de
de Deus. Aí Jesus simplesmente pega ela pela mão ou na mão e chama dizendo: levanta-te, menina, fica de pé. Você crê que essa é a palavra de ordem que o Senhor determinou para nós nessa manhã? Glória a Deus. E quando Jesus determina, sabe o que acontece? O Espírito volta. E a menina se acorda. E faz o quê? E senta. Você crê? Eita glória. Que o teu milagre vai se levantar, vai sentar e vai andar? Eu creio. Eu estou sentindo assim uma graça de Deus nessa manhã. Eita, um milagre. A bênção. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Aí é lindo porque ela se levantou e Jesus fez, sabe o quê? Mandou dar comida à menina. Já pensou, Raquel? A menina se acorda e Jesus diz assim: agora dê comida à menina, que ela precisa de comer. Ela precisa se alimentar. Ela precisa se reabastecer. Deixa eu fazer um convite para você. Venha se reabastecer. Saia das coisas que estão pelas laterais. Venha para o meio se abastecer. Venha para o meio se abastecer. Se abastecer em quê? De oração, de renúncia, de vida com Deus, de experiência nova com Deus. E os seus pais ficaram maravilhados. E eles lhe mandou, sabe o quê? Que ninguém falasse nada o que havia acontecido. Jesus é assim. Enquanto tem pessoas que querem dizer eu estou aqui, Jesus se escondia. E o bom sabe o que é? Se esconder. Onde? Debaixo da sombra do onipotente, das asas dele, olha. Se esconda, tem esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará. Deixa eu te dizer, ele tem abrigo, refúgio e descanso. E nenhum mal vai te tocar, nem praga alguma vai chegar na sua tenda, na sua casa, porque Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar em todo o teu caminho. E eu creio que nessa manhã tem milagres acontecendo. Vamos nos colocar de pé? Vamos fazer uma oração logo após.